Oi, quarto ano, tudo bem? Essa semana a gente não se viu, né? Depois do feriado. Tia Michele passou aqui para dar um oi e também aproveitar esse momento para a gente poder gravar. E gravar não, tia, quem tá gravando é você, para a gente poder resolver essas atividades aqui. Vamos aproveitar esse momento e vamos ler esse texto de geografia? Acompanhe aí comigo, então. A gente vai falar em geografia sobre os indígenas brasileiros na atualidade, tá? Os povos indígenas são os habitantes originários do território brasileiro e estavam presentes aqui antes da chegada dos europeus, no final do século XV. Existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil. E a população de índios, segundo critérios do censo de 2010, é aproximadamente 817 mil, tá bom? Muito índio, né, gente? Sendo eles originários de mais de 30 etnias. Os povos indígenas do Brasil são catalogados dentro de 4 grandes troncos étnicos, são Aruaque, Caribe, Macro-G e Tupi. É importante mencionar que nem todos os povos indígenas do Brasil podem ser classificados dessa forma, tá bom? Muito bem. A diversidade dos povos indígenas significa que cada povo pode ter um idioma diferente, assim como formas distintas de organizar-se socialmente, politicamente, economicamente, além de ter tradições e crenças distintas. Desde a promulgação da Constituição de 1988, os indígenas têm direito à demarcação de suas terras, sendo que a obrigação dessa demarcação é do Estado brasileiro, tendo de ser realizada em diálogos com os índios. Entretanto, muitos povos indígenas ainda não tiveram seus direitos respeitados pelo Estado brasileiro e não tiveram suas terras demarcadas. Dentro desse assunto, crianças, ainda tem, né, a gente fala que tem uma disputa judicial, né? Porque o Estado, na maioria das vezes, só chega lá e fica com a terra dos índios, né? E aí tá tendo um grande conflito entre Estado e os índios, tá bom? A invasão de terras demarcadas tem trazido morte aos índios, constantemente ameaçado pelos invasores. A ameaça à vida destes povos tem sido significativa. O Brasil foi mencionado na ONU como genocídio, caso os crimes de demarcação de terras não fossem controlados. Em sua grande parcela, os índios vivem em tribos e sobrevivem por meio do cultivo de alimentos, bem como a caça e a pesca. Alguns povos vivem totalmente isolados da sociedade, enquanto outros são mais receptivos. Dentre os maiores povos indígenas presentes no Brasil, podemos citar o Guajajara, Terena, Guarani, Kaiowá e Lanomani. Eu acho que lê assim, tá bom? Criança, não tenho muita certeza, não. E aí ele fala dos conflitos, né, entre o Estado e os índios, tá bom? O Estado muitas vezes precisam avançar na terra dos índios e às vezes os índios não querem sair dali daquele pedaço de terra e às vezes isso causa, né, gente, causa muitos conflitos entre o Estado e os índios, tá bom? Existem índios que são totalmente aversos, tá bom? Desculpa aqui a cortina. São totalmente aversos à civilização e tudo mais. Agora a gente já tem outros povos de índios que já fazem faculdade, que já usam celulares, que têm internet. Então, a gente vive esses dois tipos de cultura. Lembrando que quando o índio ele adere a essa nossa forma, né, de internet, de poder fazer uma faculdade, não significa que ele deixa de ser índio, né, gente? Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem na nossa cabeça. Não tem nada, a gente está falando da cultura dele. Se a cultura dele não fala que ele tem que viver preso lá e não saber de nada. Mas a gente tem que respeitar o espaço dele de qualquer jeito, tá bom? De qualquer outra pessoa, tá certo? Gente, dentro desse texto, eu separei para vocês algumas perguntas e vou trazer aqui também já a resposta, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte, ó. De acordo com o censo de 2010, aproximadamente quantos indígenas vivem no Brasil? Essa informação, e ela vem aqui, peraí, ó, aproximadamente 817 mil índios, tá bom? Os povos indígenas do Brasil são catalogados em 4 grandes tronos étnicos. Quais são eles? Também tem a informação no nosso texto, tá bom? Aruaque, Caribe, Macro-G e Tupi. Mais uma pergunta. Explique como é a diversidade dos povos indígenas. Tá lá no texto, lá
No segundo parágrafo, a diversidade dos povos indígenas significa que cada povo pode ter um idioma diferente, assim como formas distintas de se organizar socialmente. Lembra que eu disse a vocês que existem índios que vivem lá dentro da mata e ainda vivem só da caça e da pesca. Mas existem outros tipos de índio que aderiram à modernização, à globalização, tá bom? Continuando, politicamente, economicamente, além de ter tradições e crenças distintas. Olha o que a tia Michelle acabou de dizer para vocês, que mesmo eles estando globalizados, eles não perdem as suas tradições e crenças, tá bom? Mais uma é a D agora, né? O que a Constituição de 1988 assegurou aos povos indígenas? O que é isso, tia? Constituição de 1988? Gente, é a nossa lei, tá bom? Tá lá, tá escrito. A gente tem que respeitar porque tá na lei, tá na Constituição. Que o quê, tia? Que os indígenas têm direito à demarcação de suas terras, sendo que a obrigação dessa demarcação é do Estado brasileiro, tendo de ser realizada em diálogos com os índios. Tá, tia, a gente precisa pegar um pedacinho daquela terra onde o índio vive. Tá, mas isso precisa ser dialogado. Por quê? Porque aquela terra precisa ser demarcada e tem que ser um acordo em comum, tá bom? Entre os índios e o Estado. Legal? Letra E. O que a invasão de terras demarcadas tem trazido aos indígenas? O que acontece, gente, quando eles tiram os indígenas da sua terra? Olha lá. A invasão de terras demarcadas tem trazido morte aos índios, constantemente ameaçado pelos invasores. Porque talvez nem é só o Estado que pega aquelas terras. Às vezes são agricultores, são pessoas sem terras, e as pessoas só vão entrando e vão ficando ali, e o índio vai perdendo o seu espaço, tá bom? Letra F vem com a pergunta assim, ó, como vivem a grande maioria dos índios no nosso país? Como é que será que esses índios vivem agora, pessoal? Olha lá. Os índios vivem em tribos e sobrevivem por meio do cultivo de alimentos, bem como a caça, a pesca. Alguns povos vivem totalmente isolados da sociedade, enquanto outros são receptivos. Volto naquela mesma parte que a tia Michelle falou. Alguns, olha lá, vivem isolados, outros não, outros já estão na sociedade, fazendo faculdade e trabalhando e tudo mais. A gente vê várias propagandas, né? Várias informações na TV de índios se informando para professor, para médico e tudo mais, tá bom? Crianças, a última pergunta ela vai falar assim para você, ó. Quais são os maiores povos indígenas presentes em nosso país? Tá lá, ó, tá até em negrito. Olha lá para vocês verem, ó. Os maiores povos indígenas são Guajajara, Terena, Guarani, Kaiowá e Lalomami, né? Lalomami. Meninos, essa é a atividade que a tia Michelle tinha preparado para a aula de geografia de hoje, tá bom? Lembrando que hoje já tinha 2 aulas de educação física, então as aulinhas são menores mesmo, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com a correção de matemática. Saudade, fica com Deus.